Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo da A Fábrica. Já vai deixando o like que esse capítulo está foda. Capítulo 3, Pátio Vazio. Quando chega à esquina ele interrompe a caminhada e olha devagar pela quina da parede para enxergar o que há. Seus olhos esquerdo arregalado é o primeiro a avistar mais um corredor a ser seguido. A iluminação também é precária, contra isso não haveria como lutar. Ele observa a silhueta de uma porta ao final do corredor, parece algo menor que a moldura dos batentes, por isso, uma luz faz seu contorno. Otávio segue em direção à porta e para em frente a ela. Aproxima seu rosto na tentativa de escutar algo, encosta sua orelha esquerda no metal gelado daquela porta e tenta não fazer barulho com sua respiração suprimida. O silêncio do outro lado da porta parece absoluto. Otávio põe a mão na maçaneta, a esta altura não tão gelada quanto sua mão, segura com força e torce lentamente com medo que ela fizesse barulho. Após um leve gemido das dobradiças de metal velhas mas ainda lubrificadas, a porta está aberta e Otávio se depara com um grande vestiário. Um local com ventilação forçada que dava mais oxigênio a seus pulmões já cansados de trabalhar com tão pouco ar puro. Ele respira fundo 4 vezes, retoma pouco do vigor que havia perdido naquela curta caminhada, seca o suor da testa que escorre para os olhos e para as orelhas. As roupas confortáveis agora estavam encharcadas de suor provocado por calor e pavor. Ele limpa mais um pouco do suor com a manga da camisa e volta-se para os armários de metal cinza. Num exame mais minucioso das portas dos armários ele percebe que estão trancadas. O vestiário, mais bem iluminado que os corredores, tem mais lâmpadas no teto, um buraco da ventilação bem no centro e é dividido ao meio por um banco largo de madeira que um dia já foi azul, mas exibe uma pintura descascada e desgastada. Otávio então cria coragem e começa a explorar o ambiente. Por 2 vezes ele pergunta: "Tem alguém aqui?" Sem resposta ele vasculha a área de chuveiros que fica reservada no vestiário e não encontra ninguém. Como não há mais para onde ir, Otávio sai do vestiário e anda depressa pelo corredor, vira a esquina e, em vez de voltar para a saída do galpão, segue rapidamente para o corredor profundo que não fora sua primeira escolha. Estava angustiado, sentia um forte aperto no peito com a certeza de que havia algo errado naquele lugar. Não era possível que 6 moças tivessem sumido daquele jeito. Ele adentra mais no corredor escuro e chega a outra esquina que leva a uma nova porta. A mesma visão que teve do primeiro corredor está logo adiante. O coração disparado faz com que ele se apresse em abrir a porta que responde com um rápido, porém alto, gemido de suas dobradiças. Otávio agora está diante de um escritório com um quadro de feltro verde à sua frente, onde há diversos recados pregados com alfinetes coloridos. Do lado direito uma mulher com o uniforme da prefeitura concentrada em sua máquina de escrever, copiando alguma coisa que está em folhas em sua mesa. "Me desculpe, não sabia que havia alguém aqui", disse Otávio. "Você sabe onde estão as 6 mulheres que entraram aqui há pouco?" Complementa. A mulher segue teclando em sua velha máquina como se não estivesse escutando Otávio. "Moça, você está me escutando? Sabe para onde foram aquelas mulheres?" Pergunta novamente. A mulher continua entretida em seus afazeres até que Otávio senta-se em frente a ela numa das 2 cadeiras de madeira à disposição na mesa. A moça para de datilografar e olha com um olhar sem profundidade para ele. Ela parece não estar percebendo sua angústia, mas ele insiste em perguntar onde estavam as garotas que haviam entrado ali. A garota da máquina de escrever, muito parecida com as outras, olha vagarosamente para Otávio, percorrendo seus olhos, nariz, boca, pescoço até se fixar em seu crachá. Ela aponta o dedo para o crachá e indica uma porta à direita. Otávio agradece e vira-se para a porta. A mulher da máquina sorri para ele e volta-se para a máquina com as mãos habilidosas e incansáveis a datilografar. Otávio abre a porta e só então percebe que está dentro da fábrica. Ele entra em uma espécie de laboratório, com paredes muito brancas e bastante iluminação, além de microscópios e bancadas impecavelmente limpas.
Repara que existem muitos instrumentos que ele não compreende e segue em frente pelo laboratório que possui no fundo grandes janelas de vidro. Ao chegar às grandes janelas, Otávio vê um grande pátio, impecavelmente limpo. Muito bem iluminado e muito semelhante a uma linha de montagem, porém não havia carros, caminhões, máquinas de costura, geladeiras ou qualquer outra coisa sendo fabricada ali. Ele acha tudo aquilo muito confuso e misturando curiosidade com medo avança pelas escadas até chegar ao pátio embaixo. Com a leve sensação de que está sendo observado, ele segue decidido a encontrar aquelas mulheres. O pátio é um grande retângulo com 4 corredores que levam a áreas distintas. Parece que todos ali estão de folga, pois era domingo. Otávio está muito tenso e começa a sentir fome. Ele sobe novamente pelas escadas, passa pelo laboratório e quando chega ao escritório, já não encontra mais a moça da máquina de escrever. Ele olha para o corredor, percebe que não há ninguém lá, e resolve olhar o que a moça estava digitando, talvez pudesse descobrir algo. Ao folhear os papéis percebe que são listas intermináveis de nomes. Muitos nomes, seguidos de sobrenomes, cidades de origem, ao fim de cada folha, um carimbo com data e hora. Otávio não compreende o que está acontecendo. Com medo, ele corre pelo corredor e vira à esquerda para sair do galpão. Quando chega à porta, ele sai correndo em direção à alameda principal e vê de longe o delegado José Antônio vistoriando seu carro. Se esconde atrás de alguns arbustos e fica observando enquanto o delegado retira seus pertences do Cadillac e manda um dos policiais dirigi-lo até a delegacia. Otávio sente um vazio dentro da barriga e sente vontade de desmaiar de tanto medo. Nunca poderia imaginar ter seu carro levado pelo delegado, sabia que teria que dar boas explicações para aquele homem astuto e austero. Otávio não sabia mentir, seria, provavelmente, o fim de tudo. Delegado não faz menção de ir embora e o tempo começa a jogar contra Otávio, ele agora está escondido entre os arbustos, sujo, com medo e com muita fome. Durante horas o delegado fica em frente ao portal de entrada da escola, fumando charutos e conversando com 2 pessoas que Otávio não conseguiu reconhecer. Ele sente a barriga apertar de fome e sua enorme vontade de fumar começa a incomodá-lo. O suor verte de suas têmporas enquanto ele começa a sentir-se encurralado. Pensa 1000 maneiras de se desculpar por estar ali, mas parecia que nada seria convincente. Quando a noite chega, Otávio volta sorrateiramente para o galpão. Daria um jeito de se esconder por lá. Ele entra pela primeira porta, segue rapidamente para o laboratório e desce pelas escadas assustado. Quando chega à linha de montagem, escolhe um dos corredores que tem uma placa dizendo, entrada de matéria-prima. Ele corre para lá e busca um lugar para se abrigar e passar a noite. Sentia tanto medo de ser pego que acabou desistindo de procurar algo para comer. Deita-se sobre um banco azul, como os do vestiário, que ficava próximo à porta de entrada das matérias-primas, recosta sua cabeça encharcada de suor sobre suas mãos sobrepostas e dá um longo suspiro. 1 minuto depois ele se levanta assustado. E as garotas? Onde elas foram para? Não as vi sair. Diz Otávio em voz baixa. Ele olha para os lados pois ainda está bastante assustado e decide deitar, agora, embaixo do banco, com medo de o delegado entrar no prédio e encontrá-lo. Cansado, Otávio pega no sono. Obrigado por assistir até aqui, até o 4º capítulo.